Senhora Presidente, Senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós temos feito aqui no Senado, já há 13 anos, neste dia 20 de agosto, que é o dia do maçom, uma sessão solene em homenagem à maçonaria brasileira pelo transcurso do dia do maçom. Com a mudança na metodologia, no regimento da Casa, houve uma vedação de repetição 3 vezes consecutiva de homenagem a qualquer instituição. Então, eu tenho o dever de registrar nesta data, 20 de agosto, o dia do maçom, cumprimentando a todos os maçons, primeiramente de Roraima, onde me iniciei, e de todo o Brasil. Nós temos, repete-se isso muito, mas é bom relembrar sempre, que a maçonaria brasileira, embora tenha se iniciado em 1797, com a loja Cavaleiros da Luz, criada na povoação de Barra, em Salvador, Bahia, e ainda com a loja União, em 1800, sucedida pela loja Reunião, no Rio de Janeiro, só em 1822, quando a campanha pela independência do Brasil se tornava mais intensa, é que iria ser criada a sua primeira obediência com jurisdição nacional, exatamente com a incumbência de levar a cabo o processo de emancipação política do país. E criado, portanto, em 17 de junho de 1822, o Grande Oriente Brasileiro, que é o primeiro nome que teve, e teve como seus primeiros mandatários José Bonifácio, que era ministro do Reino, portanto, ministro do Dom Pedro I, e de Estrangeiros, e Joaquim Gonçalves Ledo, que também fazia parte desse momento. Mas importante de dizer é que a maçonaria, tal qual hoje está organizada no mundo, passou realmente a ter essa figura organizada de sociedade na Inglaterra, em 1717. De lá para cá, foram surgindo em outros países, inclusive nos Estados Unidos, onde a maçonaria atuou fortemente pela independência dos Estados Unidos e pela formação da própria nação. Várias dezenas de presidentes da República dos Estados Unidos foram maçons. Aqui nós tivemos, inclusive coincidentemente, e isso é registrado na história, a definição, o dia real da independência do Brasil, pelo menos informalmente, foi feita no dia 20 de agosto, numa loja maçônica, aonde já tinha sido iniciado o imperador Dom Pedro I. E foi através justamente do convencimento do Dom Pedro I, mostrando a importância de realmente termos liberdade e independência em relação a Portugal, que conseguimos, a nossa moda brasileira, fazer uma independência sem derramar uma gota de sangue, enquanto que os nossos vizinhos todos aqui na América do Sul praticamente tiveram que guerrear com a metrópole para poder fazer a sua independência. Mas, além da independência do Brasil, que combinada, vamos dizer assim, sacramentada em loja no dia 20 de agosto, só 17 dias depois, no dia 7 de setembro, foi formalmente anunciada pelo Dom Pedro I, portanto, passando a ser ele o primeiro imperador do Reino do Brasil. Então, de fato, o Brasil Império começou pelas mãos da maçonaria. Dentro da maçonaria existiam 2 correntes. Uma que queria simplesmente já proclamar diretamente a República. E a outra, comandada por Gonçalves Ledo, que queria fazer essa transição para não termos que guerrear com Portugal, que até nem chance de fazer isso nós teríamos. Mas o importante é que a maçonaria também participou da abolição da escravatura, participou da proclamação da República. Marechal Deodoro foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Agora, o que
a história da maçonaria no Brasil é bonita. Mas de uns tempos para cá, eu diria até começou no Estado Novo, de Getúlio Vargas, se aprofundou durante o regime militar, a maçonaria, justamente por essas participações históricas. Temos um antecedente da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, ela foi vista sempre como uma entidade que atuava politicamente em favor da sociedade, pregando justamente os princípios básicos que são liberdade, igualdade e fraternidade. Ocorre que me incomoda muito e incomoda a muitos maçons o fato de que a maçonaria se recolheu, se tornou reclusa realmente e não atua de maneira visível para a sociedade, não participa mais ativamente dos movimentos que a sociedade quer. É evidente que quem entra para a maçonaria nunca sai pior do que entrou, por causa dos ensinamentos que recebe e também até pela pluralidade de ideias que a doutrina maçônica prega. Uma coisa que nós temos que, eu defendo abertamente, atualizar, é a realidade da maçonaria do século XXI. Nós não podemos mais continuar com o estigma que foi colocado lá na época da Inquisição, de que nós somos uma instituição que tem pacto com o diabo. Nós não podemos conviver hoje ainda com a ideia, embora falsamente positiva, de que quem entra para a maçonaria não tem mais problema na vida. Não tem mais problema financeiro, não tem problema mais de ordem nenhuma, porque a maçonaria resolve qualquer coisa para ele. Isso também não é verdadeiro, como não é verdadeiro o fato de que temos pacto com o demônio. Agora, o que se faz para mudar isso na cabeça da sociedade e das religiões, de algumas religiões? Porque é interessante, enquanto que nós exigimos que um cidadão, para ser maçom, primeiro tenha a autorização, sendo casado, da esposa, e depois que ele tenha uma religião, como é que nós podemos ficar sem buscar um entendimento com as religiões? Lá nós temos católicos, evangélicos, judeus, e por que nós não buscamos hoje, digamos assim, remover essa situação do passado, da pecha de que nós éramos hereges, na verdade porque nós estávamos incomodando justamente os reis e, no fundo, também, digamos assim, o Vaticano. E, na verdade, os reis e o Vaticano andavam muito juntos naquela época. Até os reis eram coroados ou escolhidos, de alguma forma, pelos reis. E vice-versa, alguns papas foram também fruto de entendimento entre reis. Então, nós precisamos sair dessa época da monarquia, ou da Revolução Francesa, ou da nossa independência aqui, e fazer uma maçonaria moderna, uma maçonaria que não precisa abrir mão dos seus princípios, mas que não seja essa coisa escondida desnecessariamente, aí dá essa ideia de que nós temos algo a esconder e não temos. Qualquer cidadão, qualquer cidadã que queira saber sobre a maçonaria, é só passar em qualquer livraria que ele encontra todos os tipos de livros sobre a instituição. Então, eu quero prestar essa homenagem hoje aqui, individualmente, mas dizer que realmente nós da maçonaria, tanto seja do Grande Oriente do Brasil, ao qual eu pertenço, quanto as grandes lojas, como a Confederação da Maçonaria Brasileira, nós devemos realmente mudar, evoluir. Aliás, dizemos que somos uma sociedade evolutiva. Se somos uma sociedade evolutiva no aspecto individual, espiritual das pessoas, temos que ser também evolutivos no que tange a sociedade. E eu defendo de maneira muito firme de que nós não podemos, sob a falsa pretensão, como disse o Papa Francisco, de proteger a imagem, entre aspas, da instituição, deixarmos acontecer coisas que nós condenamos e, principalmente, de nos mantermos alheios
alheios à sociedade que vivemos. Nós precisamos participar dos movimentos, precisamos apresentar propostas, precisamos ser proativos, porque não é possível uma instituição que tem os profissionais das mais diversas áreas do saber, empresários, médicos como eu, advogados, economistas, professores, e nós colaboremos tão pouco com a nossa sociedade que, aliás, nós dizemos que um dos objetivos da maçonaria é soerguer a humanidade. E soerguer a humanidade eu entendo no sentido amplo, não é só de soerguer o indivíduo que entra para a maçonaria, mas tem que ser uma ação que, de fato, nós sejamos colaboradores e defensores e lutadores até pelos direitos dos cidadãos, para fazer jus justamente ao nosso lema de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Eu queria pedir, senadora Ana Amélia, ao terminar, que Vossa Excelência autorizasse a transcrição de 2 matérias que eu tenho aqui sobre o assunto.